Tive o privilégio de, no domingo passado, expor o início de Apocalipse, verso 1, 2 e 3, do capítulo 1. Quero dar sequência hoje, do verso 4 ao verso 8. E dentro desse contexto, onde Deus revelou-nos algo tão especial, descobriu o mistério que estava oculto a muitos, mas prometido desde o Antigo Testamento, Jesus Cristo. Ele recebeu a revelação do Pai, Ele é a revelação, e Ele transmitiu essa revelação. E nós podemos observar que dentro desse contexto, essa mensagem chegou a um povo aflito. Eu não sei se houve um momento na história em que o povo não estivesse aflito ou tão aflito, mas esse foi um momento muito aflito. Falamos um pouco desse contexto, da perseguição. Cristo morreu, ressuscitou, assunto aos céus, a igreja crescendo, perseguição do Império Romano, perseguição dos judeus, e muitos perdendo seus entes queridos, perdendo suas posses, tortura, sofrimento das mais variadas criatividades que a crueldade humana pode ter. O ser humano estava passando e estava enfrentando. E dentro desse momento onde se aguarda o retorno de Cristo, aguarda esse Senhor prometido, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, a igreja sofre. E então a igreja começa a se perguntar: mas e aí? Como é que faz? Então começa a surgir dentro da igreja, já falamos um pouco sobre isso, essa proposta de um sincretismo, de uma mistura religiosa, de um afrouxamento na crença, se é que isso um dia foi possível. É claro que não, mas dentro de uma ideia de conciliação daquilo que o Império Romano, que os judeus queriam, que o mundo estava exigindo, e aquilo que é a verdade, que a palavra de Deus expressa. Então, muitos líderes religiosos com essa mensagem conciliadora, entre aspas, me permitam usar essa figura de linguagem, entre trevas e luz. E é dentro desse contexto onde a igreja, então, não é simplesmente ameaçada fisicamente, espiritualmente, a igreja, então, recebe essa mensagem, recebe essa palavra, para que ela se fortalecesse, para que ela entendesse tudo aquilo que Deus fez, que toda a revelação de Deus em Jesus Cristo, e que assim esta igreja se mantivesse pura, firme, fortalecida em toda a obra de Jesus. Muito bem, teólogo, filósofo cristão chamado Francis Schaeffer trabalhou muito sobre essa ideia do como viveremos. E ele já, desde a década de 50, já vem trabalhando, ou trabalhou, porque ele já faleceu, trabalhou muito dessa ideia da nossa real condição. Já falava desde aquela época de uma fé subjetiva, de uma fé privada, de uma fé seletiva. Falava de valores, falava de beleza, desse sentido da vida, desse valor arraigado tão somente em algo privado e administrado por mim. E isso tudo ligado à não existência de uma transcendência, à não existência de nada fora do materialismo histórico, dialético. Nada fora disso. O mundo é um universo fechado, e as coisas acontecem tão somente, os padrões de moral são frutos do processo de desenvolvimento natural. Antigamente o homem tinha necessidade de caçar, de tudo, e então agressividade. Agora o homem não tem mais a necessidade dentro de um desenvolvimento dessa forma. Ele não tem necessidade de ser agressivo, ele tem necessidade de se agregar. E por isso temos uma moral fruto do desenvolvimento natural. O homem não precisa mais ser agressivo, o homem não precisa mais fazer tudo isso. E o que a gente observa é totalmente o contrário. A agressividade, a maldade, a crueldade ganhando status de revelação aí todo ano, porque as coisas estão ficando cada vez mais complicadas e mais destacadas. No entanto, tudo isso, dentro dessa ideia de um universo fechado, há uma ideia de que o ser humano está buscando algo através de uma racionalidade, através da ciência, através da técnica, através do aspecto público,
e acreditando que tão somente nesse universo, onde se nega qualquer transcendência, exista uma razão de viver. E o que acontece é que o ser humano, ao observar tudo isso, já Francis Schaeffer fala de viver e olhar para toda essa ideia seca, né, de um cientificismo, de uma racionalidade seca, onde realmente não consegue dar sentido à vida, ele chama de salto para a irracionalidade. É o que a Marvel faz com seus heróis, sem spoiler. Mas é o que ela faz, um salto para a irracionalidade, porque não há mais sentido em nada, então o sentido começa a vir do abstrato, mas tão somente de coisas, de coincidências, e não necessariamente de algo que transcende toda a nosso significado da nossa existência. Então, eliminar tudo isso e essa busca de irracionalidade simplesmente conduz as pessoas a buscar a redenção em coisas absurdas, em coisas que realmente não trazem redenção e que não necessariamente vão nos salvar de nada. Por isso é tão importante fugirmos dessa ideia que poderia nos conduzir, por exemplo, como que Guilherme Carvalho nos coloca, da busca pelas sensações, o desejo intenso de ter sensações, essa busca absurda. E então eu vou para a experiência relacional, mas uma experiência relacional sem compromisso. Por isso se observa pessoas da forma mais absurda, se relacionando cada vez mais de uma forma frívola, experiências de consumo, onde parece-me que quando eu compro mais, quando eu consumo, quando eu tenho algo novo, eu estou transmitindo uma mensagem para mim de que eu não estou morrendo, que eu não estou ficando mais velho, que eu não estou ficando mais gasto, que eu não estou mais limitado, mas eu estou tentando renovar a minha vida em algo além de mim. Então eu consumo, então eu gasto de forma absurda a ideia da novidade, tentar sentir tudo isso, uma experiência midiática, né, dessa realidade paralela, dessa questão sensorial. Quando Descartes disse, penso, logo existo, depois nós vimos o empirismo dizendo, não, eu sinto, logo existo. Agora, alguns filósofos já chegam a dizer, sou percebido, logo existo. Porque hoje é uma carência e uma ideia de ter uma percepção e de ser percebido e de ser observado, e se eu não tenho essa observação, eu não sou ninguém, entre aspas. Se eu não sou visto, se eu não sou destacado, eu não sou realizado. Essa frase, eu queria ser alguém, ainda é muito utilizada, desconsiderando a imagem de Deus, desconsiderando a própria existência. Eu sou só se alguém me notar, só se alguém me ver. Todo esse tipo de pensamento é absurdo, e o homem moderno fica compensando toda essa falta de significado da vida nas buscas das suas sensações. Somos perseguidos de formas distintas, talvez, ainda não como a igreja do final do século I, mas somos perseguidos. E qual é a mensagem de Cristo para a sua igreja? O que Cristo tem a dizer para mim, para você, que somos tentados todos os dias diante da fragilidade do nosso pecado, diante da dureza do nosso coração, diante de crenças contraditórias à nossa profissão de fé. Nós todos somos tentados cotidianamente. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, nos primeiros versículos anteriormente nós observamos o agente da revelação de Deus. Vimos essa saudação aqui no versículo 5, a ideia dessa testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, uma adoração aí nesse verso 5 e 6 a esse redentor e rei, um anúncio profético desse retorno no versículo 7, e no verso 8, uma declaração da eternidade, da divindade e do poder de Deus. Dentro de tudo isso, queridos, a mensagem de Cristo à sua igreja, ela vem necessariamente endereçada a nós pelo Pai, através do Espírito, a João, a sua igreja, destacando as prerrogativas desse mensageiro. É importante quem fala, é importante conhecer quem está falando, é importante conhecer aquele que fez, é importante conhecer e reconhecer esse ordenamento eterno de Deus dentro de todas essas questões. E é o que nos revela a partir do versículo 4. João está saudando a igreja em nome do Pai, do Espírito e do Filho, cuja obra redentora nos conduz a uma posição de filhos de Deus, que nos conduz a um propósito de glorificarmos a Deus claramente. Então João se dirige a 7 igrejas. Eu já falei anteriormente, os números e símbolos são muito importantes em Apocalipse. E o número 7 não poderia ser diferente. Por mais que sejam as 7 igrejas da Ásia, não necessariamente a mensagem é exclusiva a essas igrejas. Mas o número 7 é claramente em todo o livro, em toda a Escritura, destacado como uma ideia de plenitude, de totalidade. Essa mensagem é para toda a igreja. Ela não se limitou àquele tempo. É muito importante entendermos essa mensagem no contexto que ela foi transmitida, diante do sofrimento, da dificuldade que aquela igreja enfrentava e de como aquela igreja deveria perseverar em entender a pessoa de Cristo e entender a sua própria identidade como igreja. Mas é extremamente importante sabermos que essa mensagem não é exclusiva lá ou para eles. É uma mensagem que nos alcança. Nós também somos a igreja de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E dentro de toda essa ideia, esse significado desse número representando a plenitude da igreja. Então essa natureza universal dessas 7 igrejas nos conduz a todo esse entendimento. Outras vezes esse número foi utilizado, 7 candeeiros, representando também todo o povo, as 7 lâmpadas, falando do Espírito Santo. Então não é de forma acidental que ele utiliza-se desse número 7 repetidas vezes para nos ensinar claramente toda a funcionalidade da palavra de Deus, alcançando a totalidade da sua igreja. E essa totalidade da igreja, nessa saudação epistolar, vem nos trazer esse propósito dessa revelação, aquele que nos ama, aquele que nos conhece, aquele que é o Senhor da sua igreja, tem uma mensagem a um povo que sofre, tem uma mensagem a um povo que necessariamente está enfrentando dificuldades e que precisa, dentro de todo esse entendimento, se portar em obediência, mesmo quando as circunstâncias os conduzirem a fugir dessa obediência. Então, todo o propósito dessa revelação é realmente nos conduzir a esse entendimento claro, dentro dessa mensagem clara. Quando se diz dos 7 espíritos diante do trono, mesma ideia, os 7 na ideia de totalidade, do máximo, é o Espírito Santo. Não existem 7 Espíritos Santos. Ele está usando uma figura para nos dar a ideia de que há um compromisso eterno do Pai, do Filho e do Espírito em falar com a sua igreja. E por isso ele vai se utilizando desse número inúmeras vezes,
para destacar necessariamente a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito falando com a sua igreja, usando o seu Filho para redimir e para salvar a sua igreja. É por isso que dentro de todo esse contexto, o versículo 4 nos conduz assim, da parte daquele que era, que é e que há de vir, a ideia do Pai, do Espírito e do Filho. É claramente uma perspectiva da Trindade falando com a sua igreja e com o seu povo. Por mais que a circunstância estivesse difícil, ele vem nos remeter à ideia de que Cristo é a providência de Deus e ele não é um improviso de Deus. Ele vem de toda a prerrogativa do Pai, prerrogativa do Espírito e dele próprio, que veio e testificou da parte do Pai e da glória de Deus para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja. Então é muito importante para nós entendermos tudo isso. É por isso que dentro de toda essa prerrogativa do Pai, do Espírito e do próprio Cristo que veio falar, é que no versículo 5, ele vem trazendo toda essa ideia daquele que é, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, e ele diz, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essa fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano rei, é toda uma figura utilizada no Salmo 89, salmo que lemos inicialmente. É um salmo que vem nos trazer essa ideia, no versículo 27, no versículo 36, no versículo 37, a ideia de que Jesus é essa fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra. O salmo fala desse rei que governará sobre os inimigos. Primogênito não tem como fugir da ideia, é muito mais do que a ideia de queremos trazer a ideia de que ele foi gerado eternamente, não, é a ideia de que ele morreu e ressuscitou, ressurreto, como exemplo pleno daquilo que é a realidade, daquilo que será a minha e a sua realidade quando ele voltar, que se iniciou agora nessa era, mas que será a nossa realidade. Ele é o primogênito dos mortos, por isso o texto nos coloca assim. Então toda essa posição soberana de Deus, do Espírito e do Filho diante de todo o cosmos, nos leva a entender toda essa ideia, que Jesus ele é o inaugurador dessa nova criação. Ele é aquele que é o primogênito porque há algo diferente que eclodiu na história pela providência da Trindade. Através de Jesus Cristo, ele está inaugurando uma nova era, um novo período, algo distinto. Essa nova criação veio através da sua ressurreição. João fala disso no capítulo 3, verso 14. Jesus como descendente de Davi, cuja ressurreição resultou no estabelecimento do seu reino. Ele não disse que o reino estava vindo, pois o reino chegou plenamente em Jesus. E quando ele morreu e ressuscitou, o seu reino estabelecido de todas as formas que você possa imaginar. Então, é muito importante quando ele diz também que ele é rei sobre os reis. Não imagine rei sobre os reis no sentido de que todos esses reis são súditos fiéis. Isso é importante entender, porque nós vivemos e somos governados, vamos dizer assim, mundialmente, por homens e mulheres que não são tementes ao Senhor. E não é por causa disso que Jesus não reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre todas as coisas. O Cristo reina agora. Isso nos mostra claramente que mesmo diante de todo sofrimento, diante de toda essa oposição tão clara, a nossa fé, o nosso país tem nos mostrado essa oposição à nossa fé, ao entendimento de Cristo, de Jesus, ainda assim Jesus reina sobre todas as coisas. Parece que a igreja estava tendo uma dificuldade de entender isso, mas a mensagem do Apocalipse chega assim exatamente para acalmar, para mostrar claramente, olha, não percam o foco da ideia da soberania de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. Ele reina para todos sempre, e a igreja precisa se confortar nisso. Esse que é o Cristo, que é o Senhor, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano sobre os reis, ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados.
toda essa prerrogativa de apresentar uma mensagem à igreja, ela vem do soberano do universo. Se você, quando chega na sua casa, não sei se a sua é como a minha, e no finalzinho do mês, agora, no começo, começa a chegar os boletos, E você vai pegando os boletos e vai dando prioridade àqueles que você julga mais importante. Os outros você vai passando para trás, vamos colocar assim. Mas você vai dando importância àquilo que você vai recebendo de mais importante. Parece-me que claramente, quando João está dando essa prerrogativa, é para que você não dê importância maior a mais nada do que a mensagem revelada, do mistério revelado, que é Jesus. Mesmo diante da perseguição de Roma, dos judeus, ou da família, ou de quem quer que seja, não há nada mais importante do que a verdade clara, explícita, de que Jesus é a providência de Deus para salvar o seu povo. Isso precisa encher o meu coração. Essa credencial é clara. Quem está falando é o dono do universo, não é qualquer um. Quem está falando é aquele que se desfez da sua glória, que se humilhou assumindo a forma humana. E não só assumindo a forma humana, mas se fazendo pequeno dentre os humanos. Esse que se humilhou foi ultrajado e ofendido por nós humanos. Foi morto por nós humanos. E morreu para salvar dentre os humanos o seu povo. A igreja precisa entender isso no momento de sofrimento e de dor. Não é uma mensagem de vitória, no sentido de que a vitória seja aquilo que você quer. Não é uma mensagem de vitória que seja necessariamente que agora a sua dor vai ser aplacada. Não é esse tipo de mensagem que Deus enviou à sua igreja no momento de dor e de sofrimento. Inicialmente foi uma mensagem com a prerrogativa divina. É Deus que está falando comigo e com você. Em segundo lugar, a mensagem de Cristo à sua igreja também destaca o que Cristo fez pela sua igreja. A partir do verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que Cristo fez e constituiu os cristãos em reinos e sacerdotes tem uma funcionalidade. Não só quem fala conosco é o dono de todas as coisas, mas ele está dizendo que ele tem um propósito, ele tem uma razão pela qual ele me salvou, ele perdoou os meus pecados, como também te salvou e perdoou seus pecados. Há um propósito claro, e aqui nos coloca essa ideia de reino e de sacerdotes. Toda essa identificação deles, com a ideia do reinado, de reino, é muito importante. Toda essa ideia de governo, toda essa ideia de exaltação, desse ofício sacerdotal. João aqui está voltando lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ele está fazendo uma citação aqui, mas ele está mudando a citação. Enquanto o verbo, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, está no futuro. Se você acompanhar aqui comigo, o verbo aqui mudou. Que ele agora nos constituiu. Está no passado. João está dizendo que aconteceu alguma coisa que mudou aí. Há uma promessa que haveríamos de ser constituídos, e agora João leu o Êxodo, e ele está dizendo para a igreja: vocês já são constituídos. Há uma mudança de estado clara e evidente. Não mais seremos, nós somos reino e sacerdotes. Toda essa ideia é muito importante. Essa ideia de reino e sacerdotes é muito mal interpretada e muito mal usada, porque quando pensamos de reino e sacerdote, pensamos na ideia de sermos reis e de termos o poder e a condição de fazermos tudo aquilo que desejamos. Como se tudo aquilo, fazendo parte da ideia, do entendimento desse reino, como súditos do Senhor,
como salvos, como aqueles que são representados na pessoa de Cristo diante de Deus, e nós o representamos diante do mundo agora como seus filhos, como se tudo isso nos levasse a uma condição, como podemos ver no nosso dia a dia, de corrupção, de entendimento que agora eu vou me utilizar de todo esse poder real para que eu usufrua de tudo aquilo que eu desejar. E é por isso que homens e mulheres pedem mal, de forma ridícula, diante do público, pedindo coisas que Deus nunca nos daria e que nunca nos prometeu. Ou talvez até pedimos coisas boas e interessantes, mas que no momento não é a vontade de Deus. É muito importante sabermos esse reinado. Nós somos embaixadores, nós somos representantes de Jesus. E esse poder real que nos é dado aqui nessa ideia é uma representatividade da vontade daquele que nos enviou, daquele que nos comissionou. Então eu e você temos poder? Temos. É nosso? Não. Foi Ele que nos deu, no seu Espírito. E nos conduz dentro dessa realeza. Somos realeza? Sim, porque temos essa representatividade, assim como Jesus é a testemunha fiel, como diz o texto. Ele veio e testemunhou fielmente que Ele é da parte do Pai, o caráter do Pai, a glória do Pai. Ele nos comissiona também como testemunhas. Somos reinado, mas somos testemunhas, porque nós vamos anunciar a esse mundo o Cristo que ouvimos falar? Não, o Cristo que nós conhecemos. O Jesus que é o Redentor e Salvador da sua igreja. Esse é o sentido de reino. É assim que nós somos reino. E o texto não nos diz apenas reino, mas nós somos sacerdotes, numa ideia clara de tudo aquilo que Cristo fez por nós, da sua morte, da sua entrega. Da mesma forma, na representatividade de Cristo, daquilo que Ele nos fez, nós também somos entregues como sacerdotes a ministrarmos esse testemunho daquilo que Cristo fez. E como um exemplo prático, sacrificamos todo o nosso eu, para que a vontade daquele que é o nosso Senhor glorifique ao Pai. Essa é a ideia. Um poder real, como testemunhos, como sacerdotes daqueles que têm uma representatividade no próprio Pai. Então a igreja, ela é identificada com Cristo em todos esses aspectos, tudo com um objetivo claro de mantermos essa manutenção desse fiel testemunho, a ponto de sofrermos para que Cristo seja glorificado. Então veja que não há espaço de nenhum poder ou de nenhuma manipulação para que eu e você busquemos algo fora dos interesses daquele que é o nosso Senhor. Somos reino, somos sacerdotes, somos fiel testemunha, até ao ponto de entregarmos a nossa própria vida para não negarmos o senhorio e a glória daquele que é o nosso Senhor e Salvador. É assim que Deus está trazendo a sua mensagem para a sua igreja que sofre. Está difícil? Entenda por que está difícil. É necessário. Deus não perdeu o controle da história porque estamos sofrendo. Deus não pulou fora do barco e falou: esse mundo que eu criei está terrível, não quero mais saber. Não. Ele continua governando toda a história como Senhor e Salvador, e Ele tem um propósito claro para nós, que entendemos e visualizamos o seu reino através dos méritos de Jesus. Esse propósito santo, real, sacerdotal, testemunhal daquilo que Jesus é e fez nas nossas vidas para a sua glória. É assim que Cristo removeu o obstáculo do pecado por meio do seu sangue substitutivo e deseja que a sua luz agora brilhe sobre nós. Antigamente não era possível a luz de Deus brilhar sobre nós e refletir, porque à nossa frente estava o pecado, uma multidão de pecado. Mas agora, com o sacrifício de Jesus na cruz, todo o pecado é destruído.
E agora a luz de Deus pode brilhar sobre nós. É nesse sentido que o véu se rasgou. Agora a luz de Deus deve brilhar sobre aqueles que foram apresentados a Jesus e reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso precisa ser claro diante de nós. Nós precisamos considerar todo esse cumprimento dessa verdade e entender que Deus tem sim um plano redentor para a sua igreja, para o seu povo, e que eu faço parte dele, e que as circunstâncias que estão por frente aí, ou que passaram, ou que estão por vir, não me limitarão. O poder que eu tenho é para continuar. Esse é o poder que Deus te deu. Nada pode te parar de seguir a Jesus, se Ele verdadeiramente é o seu Senhor. Nada pode te parar. E esse é o fortalecimento que a igreja precisava. Em terceiro lugar, queridos, a mensagem de Cristo à sua igreja também nos dá esperança. O versículo 7 ao versículo 8 nos leva a concluir assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, queridos, João não está trazendo uma mensagem nova, ele está usando textos de Daniel capítulo 7, ele está usando textos de Zacarias capítulo 12, dentro dessa promessa clara daquele que viria cumprir cabalmente tudo aquilo que foi prometido. E Zacarias capítulo 12, 10 nos mostra que é uma promessa. Deixe-me abrir aqui para ler. Zacarias capítulo 12, versículo 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um ungido, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Há toda uma ideia no Antigo Testamento dessa promessa, dessa figura, dessa visão. E João aqui está ampliando isso. Quem vai chorar e quem vai prantear não é só o Israel étnico, mas é o Israel de Deus. Eu e você somos o Israel de Deus, porque eu e você vislumbramos a glória de Deus no israelita, no judeu, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós somos esse povo escolhido, e todos os verdadeiros cristãos em Jesus se lamentarão exatamente pela sua morte, pelo seu sofrimento, pela sua dor que ele enfrentou para salvar o seu povo. Então, portanto, os gentios arrependidos são vistos como esse Israel de Deus, como cumprimento da sua promessa, da vinda do Filho do Homem, daquele que veio e que virá, claramente para completar tudo aquilo que ele começou. Então, meus irmãos, é dentro dessa ideia que ele termina no versículo 8, quando ele nos diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O início ao fim da história, Alfa, Ômega. Toda uma ideia de processo, toda a ideia de início, toda a ideia de fim. Deus estava lá quando tudo começou, porque Ele propôs a existência de qualquer coisa, porque nada existe sem que Deus proponha a sua existência. E no fim de todas as coisas, Deus estará também, utilizando de tudo isso para ser glorificado. Esse é o fortalecimento que a igreja deve receber. Essa é a esperança que Ele está trazendo para a sua igreja. Essa é a esperança que tem que tomar o meu e o seu coração. Há um propósito, mesmo que não inteligível para nós agora, na nossa limitação. Por que sofremos? Por que está acontecendo isso? Por que estou passando por isso? Por que sempre marcado por isso ou por aquilo? Talvez ninguém
possa responder isso a não ser Deus. Mas a mensagem que Deus está passando à sua igreja é que você entenda que este que estava no início, porque criou todas as coisas, e no fim deve ser adorado, e você deve perseverar em obediência ao Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas, e nada está fugindo ao propósito eterno. Deus governa todas as coisas, do início ao fim. Ele é aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A história não é cíclica, a história não é algo inusitado, a história é a reprodução da vontade de Deus. Mesmo com o nosso pecado, mesmo com o nosso sofrimento, com as dores, com as injustiças, Deus não outorgou a história a mim e você. Eu e você não temos o poder de fazer história, mas eu e você temos o poder de reconhecer que aquele que é o dono de toda a história, é o nosso Senhor, voltará. E plenamente poderemos viver glorificando o seu nome. Por isso, queridos, quero concluir com a ideia. O que significa a ideia de ressurreição para você? Jesus ressuscitou. Jesus é aquele que inaugurou uma nova criação, um novo tempo. Jesus é aquele que te fez sacerdote, que te fez reino, que te fez, no exemplo dele, uma testemunha. O que isso tem representatividade no seu dia a dia? É uma revelação que me outorga uma ideia de valorização daquilo que eu quero? Ou é uma mensagem que está me conduzindo a reordenar o meu pensamento e os meus ideais naquilo que Deus deseja fazer através da sua glória, do seu poder e Jesus na minha vida? Eu preciso entender isso. A vinda de Jesus representa o que para você? Jesus veio, mas está dizendo que Ele vai voltar como nas nuvens. O que representa? Para o povo de Israel no Antigo Testamento representava tudo, toda a libertação, toda a ideia de redenção. Para você representa o quê? Será que você realmente deseja que Jesus volte hoje, que Jesus volte amanhã? É uma prioridade para mim, para você? Ou existem alguns compromissos, como eu já ouvi falar, não, espera aí, pastor, que eu tenho que casar primeiro. Será que tem alguma coisa mais importante do que o anseio do cumprimento desse que é o Redentor e Salvador, que morreu, que ressuscitou no nosso lugar para nos salvar? Será que tem algo mais importante do que o anseio pelo seu retorno? Porque se tiver, eu temo te dizer que as frustrações e as lutas vão ficar ainda mais doloridas, porque se perdeu o propósito. Mas, se a razão da minha existência claramente é esse anseio, esse desejo constante de que Jesus venha logo, Maranata, vem Jesus, vem logo. Meu desejo é me reencontrar com o Senhor agora fisicamente, claramente, plenamente. Eu quero ter esse encontro físico. Volta, Jesus. Se for isso, eu não tenho dúvida que eu e você sairemos nessa noite aqui fortalecidos pela palavra de Deus. Porque essa é a promessa do Senhor. Como viveremos? A pergunta de Francis Schaeffer vai ser uma resposta muito condizente com aquilo que você crê. Como viveremos? Depende do que você crê. E isso precisa ficar claro e evidente, para que a minha vida constantemente seja um reino, um sacerdócio e uma testemunha fiel, clara do reino de Deus. E que assim Deus te fortaleça, Deus te livre de todo mal, e Deus te livre de toda dor. Não é porque a mensagem nos diz que sofreremos, que nós ansiamos pela dor, não. Que Deus nos livre de toda dor, Deus nos livre de todo sofrimento. Mas se ela chegar, que Ele esteja com você, que Ele esteja comigo, e que assim passemos por tudo que for necessário para a honra e glória do nosso Deus. Amém.
Senhor, eu quero te agradecer pela palavra santa que o Senhor entregou para a sua igreja, para o seu povo, num momento de dor e de sofrimento, de perseguição, de angústia, desalento, porque somos assim fracos e assim nos sentimos, mesmo que em Jesus nunca estivemos nessa condição, mas nos sentimos assim, porque somos fracos, desorientados pelo nosso próprio pecado. Mas, ó Deus, a sua palavra chegou a nós, e que isso nos fortaleça, que isso nos conduza, que nos dê ânimo, para que saiamos da condição de uma igreja inibida, de uma igreja tímida, de uma igreja sem voz e sem conteúdo do que dizer, para uma igreja operante, para uma igreja clara, forte, compromissada com a mensagem de anunciar, de testemunhar Jesus Cristo, a glória de Deus. Nós clamamos por isso, ó Deus, conduza-nos assim, no nome de Jesus. Amém. Agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Santo Espírito vos acompanhe hoje e para todos sempre. Amém.